Aleluia. Paz do Senhor, povo abençoado. Glórias a Deus. Os irmãos chegando aí. Em nome de Jesus. Edmar Luiz, Paz do Senhor. Minha amiga Nelma, Deus abençoe. Paulo Fernando. Aleluia. Thales Guimarães, Deus abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor, Rafaela. Pastor Delvan, da cidade de Guapé, meu grande amigo. Aleluia, Deus abençoe, meu querido. Saudade, que é dia de acabar essa epidemia. Eu pareço aí, para comer um frango caipira. Aleluia. Paz do Senhor, meu querido. Eva Roberta, Juliana Durval, Paz do Senhor. Deus abençoe a cada um. Que Deus venha abençoar a sua vida nessa noite. Aleluia. Você que chegou aí, irmãos, vai compartilhando aí essa live, né? Vamos estar dando um momentinho para a gente estar falando um pouquinho aqui de Jesus nesta noite, em nome de Jesus. Michel Ferreira, aleluia, Deus abençoe, glórias a Deus, santo, exaltado é o santo nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Eva Roberta. Aleluia. Pastor Delvan, tamo junto, meu amigo. Glória a Deus. Aleluia. Um abraço para a turma aí de Guapé, né, para os irmãos de Guapé, irmão Júlio, os demais aí, né, povo abençoado em nome de Jesus. Os irmãos de Licínia também, o povo de Licínia, um grande abraço a todos aí, em nome de Jesus, né? Estaremos aqui hoje. Vitória Cardoso, Paz do Senhor, Vitória, aleluia. Estaremos aqui hoje falando um pouquinho hoje da palavra de Deus, tirando um tempo também hoje. Nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos estar tirando um tempo aqui para estarmos orando ao Senhor, né? Buscando o Senhor em oração, para que Ele venha continuar abençoando a nossa casa, a nossa família e nos livrando de todo o mal. Aleluia. Irmãos, se o som estiver ruim aí para entender, vocês avisam aí para eu poder baixar o fundo aqui um pouquinho, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vai compartilhando, irmão, você que está chegando aí. Vai compartilhando para que mais pessoas possam ser alcançadas nesta noite. Antes da gente estar entrando aqui na palavra, eu quero estar dizendo, antes da gente estar orando para entrar na palavra e depois orando mais um pouco, eu quero estar falando aqui para vocês que já estão aí assistindo em nome de Jesus, que tudo acontece na vida, tudo acontece sobre a terra com a permissão de Deus. Aleluia. Madalena, minha cunhada, aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço aí a toda a família. Então, irmãos, tudo acontece sobre a terra, tudo acontece na nossa vida, tudo acontece no nosso dia a dia com a permissão de Deus. Rosilene Miranda, Deus abençoe. Com a permissão de Deus. O inimigo, para ele entrar na nossa vida, para ele tentar fazer algo contra nós, ele primeiro tem que pedir permissão de Deus. Ele é como se fosse um cachorro andando na coleira. Aleluia. E ele só faz algo de ruim com aquele que é escolhido, com aquele que serve ao Senhor, se o Senhor assim o permitir, né? Ou quando nós damos brecha para que o inimigo venha fazer algo sobre a nossa vida. Aleluia. Josiane Garcia, Deus abençoe. Então, irmãos, tudo acontece no mundo e na nossa vida com a permissão de Deus. E tudo que está acontecendo neste período de tempo, nesse tempo, é para que venha ter um avivamento entre o povo de Deus. Haverá um avivamento sobre o mundo, um avivamento sobre o Brasil, que muitas pessoas não vão compreender e não vão entender.
mas é tudo propósito de Deus na nossa vida. Porque se nós olharmos, irmãos, a Bíblia, ela nos ensina a nos reunir em adoração, a nos reunir no templo de oração, no templo de adoração, para que possamos estar juntos buscando a presença de Deus. Os apóstolos, quando Jesus ia subir aos céus, eles estavam loucos para pregar o Evangelho, para fazerem prodígios através da autoridade que Jesus tinha dado para eles. Mas Jesus, ele disse: esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque eles conheciam Jesus, eles sabiam o que Jesus podia fazer, mas eles não estavam preparados, porque eles não estavam revestidos com este poder que vem do alto. Então eles precisariam estar revestidos com este poder para fazer a obra que o Senhor mandou a cada um deles fazer. Juliano Catita, Paz do Senhor, estarei orando pela sua vida, sim, meu amigo. Em nome de Jesus, a vitória é sua. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, este revestimento de poder, ele foi endereçado aos apóstolos naquele dia, mas não somente a eles, porque a promessa diz respeito a todos nós, todos aqueles quanto aceitam Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e entrega a sua vida a Ele. Mas nós vemos, irmãos, que com o passar do tempo, nós vemos que a caminhada do povo, pastora Lidiane, grande abraço, aleluia, esposa do pastor Delvan, cidade de Guapé, aleluias. Então, irmãos, nós vemos antigamente quando, aleluia, irmãos, glória a Deus, a internet está caindo, mas se parar aí, segura um pouquinho que ela volta logo, viu? É só questão de paciência. Lidiane Paulino, Delvan Rodrigues e outras 11 pessoas estão assistindo, aleluias, glórias a Deus. Vai compartilhando aí, irmãos, vai compartilhando aí, para que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Então, irmãos, voltando aqui, quando o Evangelho há um tempo atrás era propagado sobre o mundo, era anunciado sobre o mundo, nós vimos que o povo tinha um temor da palavra, o povo tinha um temor de Deus. O povo era um povo unido que subia no monte para buscar a presença de Deus. Quando alguém subia no monte, prodígios e sinais aconteciam no monte, o povo ficava olhando, maravilhado com a presença de Deus. Pessoas sentiam a presença de Deus, mas infelizmente com as coisas que vão entrando no mundo, com o caminhar do crente sobre a terra, com o caminhar do cristão sobre a terra, eles começaram a juntar, meus irmãos, e nós vemos que se tornou, infelizmente, uma religião no meio do povo, porque aquele que é religioso, irmãos, ele vai no templo porque ele acostumou ir no templo para adorar, ele acostumou ir, não tem outro lugar para ir. Então chega no dia de ir no templo orar, ele sabe que ele tem que ter compromisso, ele veste a sua roupa, pega a sua Bíblia e vai no templo. Mas ali ele fica disperso, olhando para as coisas do mundo, pensando no que vai fazer depois do culto, ou até mesmo fica desligado ali com o seu celular na mão, ou se não, preocupado com aquele que está sentado do lado, ou preocupado com aquele que está na frente, ou preocupado com o que está atrás, não consegue conectar mais no trono de Deus, meus irmãos. Então tudo acontece para que venha um propósito sobre o povo, e este propósito, irmãos, ele veio para trazer, aleluias, Diaconisa Érica, Paz do Senhor, aleluias. Esse propósito, então, irmãos, ele vem sobre a terra para que traga realmente um avivamento verdadeiro sobre o povo. Um avivamento qual, aleluia, irmã Jussara, a paz do Senhor. Um avivamento qual, irmãos, creio eu que depois que passar esta crise, pastor Marcos Aurélio Pires, meu pastor, glória a Deus, paz do Senhor, irmã Fabrícia, Gilvan Silva, paz do Senhor,
Missionária Renata, Deus abençoe, Pai do Senhor. Então, irmãos, o que está acontecendo sobre a terra é uma permissão de Deus para que venha realmente um avivamento sobre a igreja. Aleluia. Irmãos, o mundo precisa de evangelização. O mundo precisa de ser evangelizado. Mas a igreja em si, ela precisa de um avivamento dentro dela. Porque o povo se tornou, infelizmente, religiosos. Porque iam no templo, porque acostumaram ir, mas não sentia mais a presença de Deus. E nós vemos isso, irmãos, em todos os templos. O povo se acostumou a ir. E muitas das vezes, irmãos, aleluia, muitas das vezes, irmãos, nós vemos que as pessoas estavam entrando no templo de adoração, no templo de oração, reunindo para buscar a presença de Deus, mas estava voltando para casa do mesmo jeito, porque não havia mais propósito entre o povo de Deus, não havia mais propósito para a verdadeira adoração, não havia mais propósito para sentir a presença de Deus quando reunimos naquele lugar. Mas nós vemos, irmãos, na Bíblia Sagrada, que todas as vezes que alguém se reunia para adorar ou para buscar a presença de Deus, algo acontecia de tremendo. O povo sentia a presença, a Shekinah de Deus descia no lugar, mas se tornou, irmãos, infelizmente, um costume ir ao templo e ninguém mais estava sentindo a presença de Deus. Pessoas entravam vazias no templo e saíam vazias, porque estavam, irmãos, com a cabeça em outro lugar. Estava pensando nas coisas do mundo, pensando no que ia fazer depois do culto, ou pensando naquele momento que ia acontecer. A maioria das pessoas, irmãos, estavam indo no templo nesses últimos dias para ver a roupa que o irmão estava vestindo, ou até mesmo para ver o que o irmão ia fazer, mas não conseguia conectar no trono de Deus. Muitas pessoas nos últimos dias já não conseguiam nem mesmo fechar os olhos para adorar o Senhor, aleluia. E muitas pessoas, irmãos, que não conseguiam ultrapassar a barreira da adoração, ultrapassar e chegar no limite aonde o Espírito Santo se conecta com o nosso e nos leva o nosso pensamento até o trono de Deus. Então, tudo o que tem acontecido sobre a terra, meus irmãos, está acontecendo para que haja um avivamento real entre o povo, aleluia. Porque nós vemos, Fátima Moraes, paz do Senhor, Deus abençoe. Nós vemos, meus irmãos, que nós vivemos em um tempo que o povo estava desligado completamente do trono de Deus. O povo estava desligado completamente da presença do Espírito Santo na vida de cada um, meus irmãos. Porque nós vemos que agora que começou essa epidemia, esse problema, todo mundo está orando, todo mundo está citando versículos bíblicos, todo mundo, meus irmãos, está buscando a presença de Deus, por mais que às vezes nem ouvia falar da presença de Deus, por mais que pegava a Bíblia uma vez no mês, as pessoas estão voltando a sua face, né, para o Deus do impossível, para o Deus que criou todas as coisas. Infelizmente não é assim que Deus queria, porque Deus queria que o povo voltasse a face para Ele por amor, porque Ele deu a sua vida por mim, por você. Mas as pessoas estão voltando a face para Deus por medo. Mas ainda bem que Deus é misericordioso e Ele olha para cada um, e ainda bem que Ele olha para cada um, e Ele, quando alguém vê alguém com o coração oprimido, com alguém querendo realmente renunciar, aleluia, segura aí, irmãos. A internet não pode ganhar de nós, né? Tá travando aqui, mas né, já caiu por terra, em nome de Jesus. Então, irmãos, quando Deus Ele vê alguém que está realmente se arrependido, Ele perdoa os nossos pecados. E eu creio que depois que passar essa epidemia, passar esse deserto, as pessoas vão começar a voltar, irmãos, para os templos de adoração,
Porque a Bíblia nos ensina, irmão Creito, paz do Senhor, a Bíblia nos ensina, irmãos, a nos ajuntarmos para adorar. Eu estou aqui na minha casa sozinho, aqui nesse quarto fazendo essa live. Eu sozinho, irmãos, eu sou um membro de Cristo. E nós juntos, nós somos igreja. Então quando nós nos reunimos, irmãos, nós estamos reunindo e nos tornando corpo de Cristo ali, juntados, sendo igreja para adorar e buscar a presença de Deus. Irmão William Augusto, paz do Senhor. E eu creio, irmãos, que depois que passar esse deserto, essa epidemia, o povo vai voltar para os templos com outros olhos, com outra visão, e vai realmente ligar o seu pensamento no trono, realmente ligar o seu pensamento em Cristo, realmente deixar o Espírito Santo fazer algo sobre a vida dele. Eu costumo dizer, irmãos, muitas das vezes, que palavras vazias não faz pessoas mudarem de vidas. Palavras sem a presença do Espírito Santo, aleluias. Jéssica Silva, paz do Senhor. A Genaro, meu amigo Genaro, do estado de Licínia, paz do Senhor. Dimas Penha, paz do Senhor. Palavras vazias, irmãos, de sabedoria humanas, não faz com que a pessoa transforme e mude de vida, porque não é por força, mas quando nós damos lugar para que o Espírito Santo de Deus ele venha e trabalhe na nossa vida, o Espírito Santo de Deus ele traz mudança sobre a nossa vida. E nós precisamos, irmãos, urgentemente de um avivamento sobre a nação, um avivamento sobre as igrejas, para que venha realmente a mudança. Porque, irmãos, palavras vazias sem a presença do Espírito Santo tornam-se pessoas religiosas que se transformam somente do lado de fora, somente na roupa, somente no carregar da Bíblia, somente no andar. Mas a presença do Espírito Santo, ela traz uma mudança verdadeira, uma mudança que começa de dentro para fora, que começa a limpar e queimar tudo aquilo que não procede de Deus, tudo aquilo todas as impurezas, e nós começamos a ser forjados no fogo, como o ouro é forjado e como a prata é forjada no fogo, e nós começamos a purificar, e nós viramos verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Aleluia. Porque o povo, quando está no momento de abundância, a maioria não lembra de Deus. Mas basta chegar o aperto, chegar a opressão, todos correm para os pés do Senhor. Mas não é assim que o Senhor quer. O Senhor ele quer um povo que busque a sua face nas horas de lutas, mas também nas horas de alegria. Um povo que nunca se esqueça que existe um Deus sobre a nação, um Deus sobre o Brasil, um Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós não podemos esquecer que Deus ele está conosco em todos os momentos. Aleluia. Eu convido você, irmãos, aleluia, para abrir comigo no Evangelho de Mateus. Vamos ver alguns versículos aqui, vamos orar nesta noite, para que Deus venha nos abençoar. Mateus capítulo de número 11. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 12. Glórias a Deus. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 12, vai dizer assim a palavra do Senhor: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Aleluia. A palavra, irmão, desse versículo vai dizer que da época de João Batista até naquela época, Jesus estava falando ali, o reino de Deus, aleluia, ele se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Quando nós olhamos, irmãos, esse versículo, esta palavra, muitas pessoas dizem assim, né, que o reino de Deus é tomado à força,
o que nós podemos compreender nesse versículo, nessa passagem? Nós compreendemos que Jesus, quando ele veio, irmãos, havia uma certa religiosidade sobre a terra. O povo não estava adorando em verdade e em espírito. Porque Jesus, ele disse, haverá um tempo que haverá um povo que me adorará em espírito e em verdade. Mas naquela época, irmãos, eles adoravam somente em verdade, vamos dizer assim. Porque eles diziam que sabia e conhecia aquilo que Deus tinha deixado. Eles liam, eles aprendiam, mas eles não praticavam a verdade. Ou seja, vamos trazer para o dia de hoje, eles conheciam a Bíblia, falava que conhecia a palavra, aplicava a palavra sobre a vida dos outros, mas eles mesmos não cumpriam o que estava escrito. Ou seja, eles adoravam somente na verdade, mas em espírito não havia adoração. Porque não adianta, irmãos, nós conhecermos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse se não existir uma adoração em espírito, uma adoração pura, uma adoração verdadeira. E quando nós vemos aqui nesse versículo que fala o reino dos céus é tomado à força, irmãos, porque Jesus, quando ele veio e morreu por nós, tornou-se no mundo uma guerra espiritual e também uma guerra carnal contra o reino de Deus. Então, nesta guerra espiritual entre o mal e o bem, se tornou uma guerra para transformar, para fazer o povo de Deus correr e abandonar a verdade, e abandonar realmente a verdadeira adoração. E por que então nós dizemos que o reino dos céus é tomado à força? Porque há guerreiros do mal lutando contra nós, mas também há guerreiros do bem lutando contra o mal. E aqueles que são guerreiros do bem apoderam do reino dos céus pela força, porque são guerreiros valentes de Jesus, guerreiros valentes de Jeová, que pega a sua armadura e não abandona para nada, porque desde quando Cristo Jesus veio, se fez guerra entre o reino dos céus, porque o inimigo, o mal, está lutando contra o bem, mas graças ao poder de Deus, graças àquilo que Jesus ele deixou, a autoridade através do nome dele, há pessoas que creem, há pessoas que acreditam no poder de Jesus, há pessoas que acreditam no Evangelho de Cristo e têm apoderado-se do reino de Deus à força, porque tem ganhado a batalha contra o mal. Então, irmãos, nosso irmão Robildo Silva, cidade de Licínia, paz do Senhor, meu amigo, glórias a Deus. Então, meus irmãos, aleluia, vai compartilhando, irmãos, para que mais pessoas sejam alcançadas. Queridos irmãos, então, quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos guerreiros no mundo espiritual. Nós lutamos contra o mal todos os dias. E é por isso que a Bíblia vai relatar que nós somos a luz do mundo e o sal desta terra. A luz, porque aonde há luz, a escuridão não pode prevalecer. E o sal, porque para que nós possamos temperar este mundo, aleluias. E aonde há escuridão, irmãos, e aonde chega um filho de Deus, um guerreiro da nação de Jesus Cristo, um guerreiro da nação da Nova Jerusalém, o mal tem que bater em retirada, porque somos guerreiros. E desde a época que Jesus veio, aleluia, pastor Antônio Vicente, glórias a Deus, Pai do Senhor, meu querido. E aonde há, irmãos, um guerreiro de Jeová, um guerreiro do Senhor, aonde ele chega, o mal não pode prevalecer, irmãos. Porque desde a época que Jesus ele morreu na cruz do Calvário, se fez guerra no reino de Deus, se fez guerra no mundo espiritual, o mundo espiritual do maligno contra o mundo espiritual de Jeová, o mundo espiritual de Deus, o bem contra o mal. Mas quando nós realmente vestimos a armadura de Deus e pegamos o escudo, a espada e vestimos toda a armadura, nós lutamos
lutamos com toda a força para ganhar a guerra do inimigo, porque em nome de Jesus Cristo, nenhum mal prevalecerá contra a minha vida e contra a sua vida de maneira alguma, irmãos. Então, irmãos, o que acontece, que está acontecendo no mundo por esses dias, é para que haja um avivamento real sobre a nação, um avivamento que traga vida àqueles que estavam mortos, um avivamento que traga vida espiritual para aqueles que estavam dormindo, porque, irmãos, como eu disse aqui, muitas pessoas estavam se reunindo, mas não tinha mais propósito, muitas pessoas estavam reunindo, mas não tinha mais adoração, muitas pessoas estavam reunindo, irmãos, mas não havia a verdadeira essência da adoração, irmãos. A adoração, irmãos, não é nós louvarmos igual hoje o povo está louvando, mas a adoração é expressar os nossos sentimentos a Deus. Adoração, irmãos, a verdadeira adoração é nós expressarmos aquilo que estamos sentindo a Deus, a nossa gratidão, o nosso amor, a glorificar o santo nome do Senhor. E nós vemos que nos últimos dias os louvores têm mais exaltado os homens do que exaltado a Deus. Nós vemos na Bíblia, irmãos, que muitas das vezes que alguém ia louvar a Deus, algo acontecia. Nós vemos ali, Segunda Crônica, se não me engano, não me falha a memória, aonde no templo de Salomão eles se prepararam para adorar dentro do templo, eles se santificaram para adorar dentro do templo. E quando eles entraram naquele templo, a palavra de Deus vai dizer que Asaf e sua turma começaram a cantar, e quando eles louvavam, Deus não conseguia entender, porque a Bíblia vai relatar, irmãos, que era uma multidão louvando, mas a Bíblia vai dizer que Deus ouvia uma só voz. Aleluia! Sabe por que, irmãos, que Deus ouvia só uma voz? Porque tinha propósito. Era um povo que estava reunido ali em um só propósito. Em um só propósito de adorar aquele que vive e reina para sempre. E a Bíblia vai relatar que quando Deus olha lá de cima e vê aquela multidão louvando, mas ele ouvindo em uma só voz, em um só pensamento, ele não aguenta, e a sua Shekinah, a sua nuvem de glória desce sobre aquele lugar. E a Bíblia relata que eles tentavam ministrar a palavra, mas não conseguia ficar de pé por causa da glória do Senhor. Sabe, irmãos, está precisando de um verdadeiro avivamento sobre as nações, sobre as igrejas, para que nós venhamos realmente em um só propósito adorar e buscar a face do Senhor, em um só propósito adorar e tocar e comover o coração de Deus. As adorações hoje dentro dos templos já não tem comovido mais o coração do nosso Pai. As adorações dentro do templo, Bruno Souza, paz do Senhor, meu querido. As adorações, irmãos, dentro dos templos já não tem passado mais do teto mais, irmãos. E é por isso, meu querido, que nós precisamos rever o nosso conceito. Aleluia. Irmã Marta, paz do Senhor. Joaquim Serafim, paz do Senhor, Deus abençoe. Aleluia. Neuda de Oliveira, paz do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos rever os nossos conceitos, na nossa verdadeira adoração, na nossa verdadeira concentração de busca ao Senhor, para que o trono de Deus seja alcançado, para que Deus se incline lá de cima para mim, para você, e Ele venha atender os nossos pedidos. A palavra de Deus diz, irmãos, Jesus Cristo, Ele dizendo que tudo que pedimos ao Pai, no nome dEle, Ele faria. Mas por que então que não acontece? Por que nós pedimos e nada acontece? Lá no livro de Tiago, se não me engano, não me falha a memória agora, mas está escrito, vocês não recebem porque vocês não sabem pedir. Pede mal, e quando vai pedindo, pede para o próprio deleite. É porque o povo só pede aquilo que quer. Eles não buscam compreensão daquilo que Deus quer sobre a minha vida e sobre a sua vida. E o mais importante, meus irmãos, é nós sabermos o que Deus Ele quer na minha vida e na sua vida. Aleluia. O Wellington Silva,
Paz do Senhor. Porque, irmãos, quando nós aceitamos Jesus Cristo, na palavra dele vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, irmãos, ela nos liberta do mundo. A verdade, irmãos, ela nos liberta do mundo, do erro, mas ela nos torna escravos de Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer muitas das vezes em suas cartas: eu, escravo de Cristo Jesus. Então, quando nós somos escravos de Cristo Jesus, nós já não fazemos as mesmas coisas que queremos. Nós já não andamos mais segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Wando Oliveira, Pai do Senhor, Deus abençoe, meu querido. Nós não andamos mais segundo a nossa vontade, mas andamos segundo a vontade do Pai. Então, quando nós vamos orar, meus irmãos, quando nós vamos buscar a presença de Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é convidar o Espírito Santo para que Ele possa nos ajudar a interceder, para que Ele possa nos ajudar naquilo que nós não conseguimos pronunciar, para que Ele possa levar no trono de Deus. Segundo, meus irmãos, é a gente perguntar para Deus qual é a vontade dEle na nossa vida. Carla Guzmão, Deus abençoe. É perguntar a Deus, irmãos, qual é a vontade dele sobre a nossa vida. Porque muitas das vezes a minha vontade não é a vontade de Deus. Muitas das vezes a sua vontade não é a vontade de Deus. Muitas das vezes o meu caminhar, o seu caminhar não é o caminhar de Deus. Muitas das vezes aquilo que pensamos, aquilo que queremos, não é a vontade de Deus. É por isso que tem que ter uma conexão verdadeira com o Espírito Santo, para que ele venha revelar realmente a vontade de Deus sobre a nossa vida. E quando nós lemos que o Reino de Deus é tomado à força, meus irmãos, é porque nós viramos realmente, verdadeiramente, guerreiros de Deus contra o mal. E aquele que é guerreiro, aquele que é forte, aquele que é fortificado no Senhor, ele continua batalhando até o fim, porque a palavra do Senhor vai dizer: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aleluia. Irmãos, Mateus capítulo de número 7, versículo de número 7. Mateus 7, vai dizer assim: pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Aleluia. Irmãos, nós vemos esta parábola, esta passagem, o próprio Deus falando que nós, sendo homens maus, quando um filho pede algo para nós sabemos dar coisas boas para ele. Quem dirá o nosso Deus, que é Pai sobre todos? Se nós pedimos algo para ele vai dar algo ruim para nós? Nunca. O nosso Deus é um Deus de amor, um Deus compreensivo. Infelizmente, muitas pessoas não reconhecem Deus como Pai. Mas Deus, Ele é Pai para aqueles que querem ser filhos. Maria Eduarda Ferreira, Pai do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, a Bíblia vai relatar que nós, sendo homens ruins, quando um filho pede algo, nós damos coisas boas. Mas o interessante, Antônio Marquinho, aleluia, ontem ele entrou aqui, eu estava conhecendo, Marquinho, da cidade de Licínia, meu primo, Deus abençoe, glória a Deus. Um grande abraço, toda a família aí. Thalita Luandra, paz do Senhor, Deus abençoe. Então, meus queridos, mas a Bíblia relata que Deus, ele dá coisas boas para aqueles que se colocam diante da sua presença como filhos.
Mas antes dele falar isso, ele vai falar: pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrarás, bate e abre-se-á. Nós vemos, irmãos, que há uma luta, uma batalha para encontrarmos aquilo que queremos de Deus. Porque nós temos que pedir constantemente, procurar. E quando nós pedimos constantemente, e quando nós buscamos constantemente, quando nós batemos constantemente, a palavra vai dizer que nós encontramos e as portas se abrirão. Mas nós temos que buscar, irmãos, constantemente a presença do Senhor na nossa vida. Não é somente no tempo de luta, não é somente no tempo de angústia, mas é em todos os momentos. Adorai o Senhor com alegria. Mesmo em tempos difíceis, adorai o Senhor com alegria, porque sabemos que o Senhor Jesus está conosco. O Espírito Santo do Senhor, Ele está no nosso meio, Ele está conosco, meus irmãos. Eu também lembro também de uma parábola onde fala a respeito disso. Batei, batei, né? Pede, pede, deve-se usar. Procurai e encontrareis. Bate, bate, observar. Ali vai falando uma parábola também, irmãos, de um homem oportuno, aonde a palavra vai dizer que chega alguém na casa de um homem, e aquele homem, não tendo nada para dar de comer para o seu visitante, para aquele que foi o visitar, ele vai até o amigo, o vizinho próximo, e ele chama o vizinho. E quando o vizinho responde lá de dentro, ele fala: olha, eu estou com visita em casa, mas não tem nada para dar para visita. Abra a porta, me arruma um pouco de comida para que eu possa servir a minha visita. Mas a Bíblia vai dizer que aquele homem já deitado, ele grita lá de dentro: não, eu já estou deitado com meus filhos e eu não posso levantar agora. Vai embora, eu não vou levantar agora. Mas a Bíblia diz que aquele homem continua insistindo até que seu amigo levante da cama e venha te ajudar. Então, irmãos, é por insistência. Nós temos que buscar a todo momento, bater, buscar, pedir, para que Deus venha nos atender, meus irmãos. Ah, pastor, a palavra diz que não é por muito falar que nós não somos ouvidos, é palavras repetidas, mas tem como você buscar constantemente a presença do Senhor. A palavra, quando diz buscai constantemente a palavra do Senhor, não quer dizer que você vai começar a orar de manhã e virar dias e noites orando, falando a mesma coisa. Não, é lembrar do Senhor em todo momento, lembrar do Senhor quando você se levanta, lembrar do Senhor quando você vai almoçar, lembrar do Senhor quando você vai trabalhar, lembrar do Senhor quando você vai deitar. Isso é buscar a presença do Senhor todos os dias, constantemente, pedir, procurar, que você vai encontrar reforço no Senhor. Aleluia. Expedito Ocela, cidade de Licínia. Deus abençoe, meu querido. Aleluia. E a palavra também, irmãos, vai dizer, 1 Tessalonicenses, glória a Deus, 1 Tessalonicenses capítulo número 7, (5) 1 Tessalonicenses 5, falei errado aqui, irmãos, 1 Tessalonicenses 5, 17, vai dizer assim: orai sem cessar. Aleluia. Orar sem cessar, irmãos, é buscar a presença do Senhor todos os dias, constantemente na sua vida. Nós podemos conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas se não houver oração, se não houver comunhão, Pai, Senhor, Marcilene, Deus abençoe, se não houver comunhão entre nós e o Espírito Santo,
entre nós e Deus, nada acontecerá sobre a nossa vida. A oração, irmãos, ela quebra barreira. A arma do povo do mundo aí é o revólver, é a espada, é outras coisas, mas a arma do crente ainda continua sendo os joelhos. Quando Deus ele vê alguém de joelho no chão, com a cara no pó, humilhando, buscando a presença dele, o coração de Deus é comovido no mesmo instante. E aquele que está passando por lutas e tribulações e choros na madrugada, o Espírito Santo acolhe o seu choro, porque o Espírito Santo de Deus ele não consegue aguentar ver alguém de joelhos se humilhando perante os pés do nosso Senhor Jesus. Enquanto pessoas buscam conforto nos homens, algo para a sua vida nos homens, o Espírito Santo ele está disposto a ajudar a todo momento, em todos os dias. E por muitas das vezes as pessoas não têm reconhecido que esta pessoa grandíssima do Espírito Santo, ela está disposto a nos ajudar. Aleluia. Não deixe, irmãos, de buscar a presença de Deus. Não deixe de prestar a verdadeira adoração. Não deixe de conectar o seu pensamento verdadeiramente no trono de Deus. Não deixe de buscar a presença de Deus sobre a sua vida. Eu orava dias atrás na sala da minha casa, e aonde eu sozinho estava orando e a presença de Deus foi revolto naquele lugar. Eu comecei então a sentir o vento, a brisa forte e mansa no mesmo tempo me envolvendo naquele lugar. Eu comecei a me arrepiar, comecei o meu corpo a formigar, comecei a sentir como se fosse uma eletricidade fluindo dentro do meu corpo. Era o poder de Deus sobre aquela sala, sobre aquele lugar. E aquilo estava tão gostoso, envolvendo tanto a minha vida, que eu queria mais. E eu na minha oração pedia: Senhor, quantas pessoas neste momento estão lá no mundo buscando coisas que não provêm. E era 3 horas da manhã, irmãos. E eu falava com Deus e falava: Senhor, quantas pessoas estão no mundo nessa hora, se perdendo na prostituição. Quantas pessoas estão no mundo nesta hora, perdido pela rua na bebida ou na droga. Quantas pessoas estão lá fora, meu Pai, buscando coisas que não te agradam, que não edificam. E eu falava para Deus: quanto tempo eu fiquei no mundo sem conhecer a sua presença, sem conhecer o seu amor. E agora que eu conheço, Senhor, eu estou aqui orando e sentindo a sua presença forte sobre a minha vida. Eu quero mais, Senhor, eu quero mais. E quando eu pedia mais para Deus aquilo que eu estava sentindo na minha carne, porque, irmãos, não tem como você buscar de todo o coração, com toda a fome, com toda a sede, a presença de Deus na sua vida e você não sentir nada, não tem como. Porque quando o poder vem sobre a nossa vida, o nosso espírito ainda está ligado e dependendo dessa carne. Então, quando o poder vem sobre o nosso espírito, nós sentimos na carne a presença e o poder de Deus. E eu pedi a Deus: Senhor, eu quero mais, eu quero mais. E Deus, ele falou comigo naquele momento: filho, se eu mandar mais, eu te mato. E eu falava com Deus: mata, Senhor. É melhor morrer na sua presença, é melhor morrer com o seu poder, mais do que morrer lá fora nas mãos do inimigo. Então, quando nós buscamos, irmãos, constantemente, com fome e sede da presença de Deus, porque a palavra no livro de Isaías vai dizer: derramarei água sobre os sedentos.
rios sobre a terra seca. É para quem, irmãos? A água que é Jesus, a água que simboliza também o Espírito Santo, é derramada sobre aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que quer algo, aquele que quer ir mais além, aquele que quer sentir a presença de Deus sobre a vida dele. Que nós venhamos a gerar, meus irmãos, todos os dias na nossa vida, fome e sede por Deus. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água que jorra do trono. Jesus é o maná que cai do céu. Aleluia. Quantas das vezes, irmãos, embriagado de bebida alcoólica no mundo, perdido pelas ruas, pessoas humilhando, e nós sabemos hoje, nós que conhecemos a presença, nós sabemos que nós podemos nos embriagar da presença do Espírito Santo na nossa vida. E quando nós somos embriagados, irmãos, da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, não há nada melhor. A felicidade que o Espírito Santo de Deus nos traz, o mundo nunca pode dar. A unção de felicidade, aleluia. João Francisco, paz do Senhor, meu querido, Deus abençoe, aleluia. A felicidade, irmãos, a unção da felicidade que o Espírito Santo pode trazer sobre a nossa vida, o mundo não pode dar. Aleluia. Porque quando nós conhecemos a Cristo, mesmo em tribulação, mesmo em luta, o nosso coração ainda continua forte, nosso coração ainda continua alegre, por saber que há um Deus, por saber que há, em nome de Jesus, um Espírito Santo nos envolvendo e nos contagiando com sua alegria, com sua harmonia, com seu amor todos os dias. Aleluias. João Francisco, não estou vendo a foto direito aqui, mas se não me engano é o pastor João, da cidade de Três Pontas, Assembleia de Deus de Missões. Se for, dá um ok aí em nome de Jesus. Aleluias. Queridos irmãos, então, meus queridos, em nome de Jesus, que nós venhamos todos os dias a gerar dentro de nós esta fome e esta sede da presença de Deus. Que nós venhamos todos os dias, em nome de Jesus, buscar a presença do Senhor sobre a nossa vida. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir na nossa vida. Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Mas quando nós passamos realmente a buscar com entendimento, a buscar a presença de Deus constantemente de todo o coração, a buscar a presença sem cessar sobre a nossa vida. Aleluia. Eu ouvi, irmãos, pastor Antônio Cirilo um dia falando, eles convidaram ele para assistir um filme, não estou falando que é errado, mas o filme me parece que era duração de muitas horas, era grande, e ele não quis, e eles perguntaram para ele, por que você não vai assistir o filme? Ele falou assim, não, eu poderia até assistir o filme, mas eu não consigo assistir o filme porque eu sei que eu posso gastar este tempo buscando a presença daquele que está comigo todos os dias. Então, se você ora, irmãos, Edmé Coimbra, paz do Senhor, Deus abençoe. Se você ora na sua casa por 10 minutos, comece a buscar mais. E você vai conseguindo, quebrando barreira. Quando você vê, você já está orando meia hora. Comece a buscar mais essa fome, essa sede dentro de você. E quando você que começa a orar por meia hora, você começa a passar a orar 1 hora. E quanto mais você busca essa fome, essa sede gerando dentro de você, você que orava por 1 hora, quando você vai olhar no relógio, você já está orando por 3 horas seguidas. Porque a oração, irmãos, ela se torna prazerosa quando nós realmente geramos fome
e sede da presença do Espírito Santo dentro de nós. Porque muitas pessoas hoje batem seu joelho no chão, é 10 minutos sacrificado de oração, e não vê a hora de passar os 10 minutos para poder se levantar e deitar de novo. Aleluia. Muitas pessoas, irmãos, quando vai orar, às vezes, bate seu joelho no chão e já fica ansioso, não consegue colocar o seu pensamento ligado no trono, porque o joelhinho já começa a doer, já está virando sacrifício orar 10 minutos. Mas quando alguém gera fome, gera sede dentro dele pela presença do Espírito Santo, e começa a buscar e começa a orar verdadeiramente, ligar realmente o pensamento em Deus, o Espírito Santo ele vem com seu poder, com seu carinho sobre a nossa vida, e nós começamos a sentir a presença desse nosso amigo, e aquela oração que passava a ser custosa, difícil de orar por meia hora ou por 10 minutos, nós passamos a orar por 3 horas seguidas, e não queremos parar de orar, porque a presença de Deus ela se faz verdadeiramente no nosso meio, porque a presença de Deus ela se faz realmente sobre a nossa vida, realmente a nuvem de glória vem sobre a nossa vida, e passa então a ser prazeroso a buscar a presença de Deus, e passa então a ser prazeroso a sentir a presença do Espírito Santo na nossa vida. E eu lhe convido você nesta noite a começar a gerar fome, a gerar sede dentro de você. Fome não pelas coisas do mundo, não pelas coisas da terra. Sede não pelas coisas do mundo e pelas coisas da terra, mas sede e fome da palavra, da presença de Deus sobre a nossa vida. E nesta noite eu quero orar por você. Aleluia. Nesta noite eu quero orar pela sua vida. Pela sua vida que você está ao vivo aqui nessa live essa noite. Aqueles que vão também assistir essa live. A presença do Espírito Santo, irmãos, ela não se baseia em ficar somente fechado em 4 paredes. A presença do Espírito Santo, meus irmãos, ela se faz aqui comigo, ela se faz aí com você também nesta noite, porque nós somos templos vivos do Espírito Santo e ele habita em nós. E quando nós começamos a orar, irmãos, com o puro nosso coração, com o nosso pensamento, e nós começamos a buscar a presença de Deus dentro de nós, aleluia, André Luiz, Paz do Senhor. Quando nós começamos a entender, irmãos, como funciona a presença de Deus em nós, porque a palavra do Senhor vai dizer, aquele que crê, aleluia, Vitor Sérgio, meu primo, aleluia, Deus abençoe, dá um abraço na turma aí em nome de Jesus. Então, irmãos, quando nós começamos a entender como funciona o Espírito Santo na nossa vida, nós compreendemos e passamos a entender como ele trabalha na nossa vida. A Bíblia vai relatar, irmãos, que aquele que crê, rios de águas fluirão de dentro dele, ou seja, o Espírito Santo está dentro de você. E nós temos que aprender a gerar dentro de nós essa fome, essa sede, para que o poder de Deus venha sobre a nossa vida. Aleluias. E quando nós começamos a aprender a gerar essa fome, essa sede dentro de nós, nós começamos a orar com mais intensidade, com mais amor, com mais olhos para o Espírito Santo, e a nossa visão que era carnal passa a se abrir e virar uma visão espiritual. Os nossos ouvidos que ouviam somente coisas carnais passa a se abrir e ouvir também as coisas espirituais vinda do Espírito Santo. Aleluias. André Luiz, pastor, ora por mim. Vou estar orando e a vitória é sua, André Luiz, em nome de Jesus. Creia. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Então, irmãos, muitas pessoas falam assim, pastor, mas tem gente que fala que ouve o Espírito Santo, que vê isso, vê aquilo. Eu nunca ouvi o Espírito Santo, é porque você está procurando a voz dele completamente diferente. Aleluia. A voz do Espírito Santo, irmãos, ela sai de dentro de nós. Porque o Espírito Santo, ele habita em você. E quando nós damos ouvido para Ele, paramos para ouvi-lo, Ele fala assim em nosso coração. E nós compreendemos que não é nós, porque a voz do Espírito Santo é completamente diferente do nosso pensamento.
E quando nós começamos a conseguir gerar, irmãos, dentro de nós essa fome, essa sede, aleluias, vem sobre nós um poder tremendo de Deus, que nós conseguimos ser vitoriosos sobre a terra. Bruno, paz do Senhor, Deus abençoe. Eu quero ensinar algo aqui, irmãos, antes da gente ir orar, para que você compreenda o poder de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Muitas pessoas não compreendem, mas eu vou ensinar aqui nesta noite algo poderoso que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. A Bíblia, irmãos, lá no livro de Gênesis, vai dizer que Deus criou todas as coisas. Preste atenção. Deus, antes de criar todas as coisas, aleluia, Ele gerou dentro dele tudo aquilo que Ele ia criar, aleluia. Ou seja, um poder criativo. Deus criou dentro dele todas as coisas que Ele iria criar. E a Bíblia diz que através da palavra, Ele liberando a sua palavra, começou a aparecer as coisas. Haja luz, houve luz. Haja água, haja árvores. Ali foi, pelo poder da palavra foram criadas as coisas. Somente o homem que ele foi lá e meteu a mão na massa. Nós fomos feitos com a própria mão de Deus. Irmãos, e este poder criativo que Deus foi ali no começo de Gênesis, que Ele criou dentro dele e depois lançou para fora, Ele nos deu também este poder criativo. E sabe por que muitas das vezes não acontece nada na sua vida? Não acontece nada na vida das pessoas? Porque as pessoas não sabem fazer este poder fluir de dentro dele. As pessoas não sabem fazer este poder realmente sair, ser liberado de dentro dele. Aleluia, irmã Fátima, paz do Senhor. Mas quando nós aprendemos, irmãos, que este poder está conosco, a palavra do Senhor vai dizer que a nossa boca, nossas palavras têm poder. E quando nós profetizamos algo de mal sobre a nossa vida começa a ser, infelizmente, uma desgraça. Quando nós falamos que nós não vamos conseguir, realmente nós não conseguimos. Por quê? Você está criando dentro de você que você não consegue. Quando você fala assim, eu não vou vencer, você mesmo está determinando sobre a sua vida que você não vai vencer. Esse poder criativo que existia em Deus, no princípio também existe em nós. Foi algo que Deus nos deu. Aleluia. E este poder criativo que há dentro de nós, irmãos, quando nós olhamos para nós e falamos assim, nós sou um derrotado, você sempre vai ser um derrotado. Porque você mesmo está falando que você é um derrotado. Sabe por que muitas pessoas hoje não são curadas? Aleluias. A palavra do Senhor vai dizer, aquele que crê, o próprio Jesus, aquele que crê no meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O que é de errado, irmãos? Porque o mesmo Espírito que atuava em Jesus é o mesmo Espírito que atua na nossa vida hoje. Sabe por que muitas pessoas hoje não são curadas? Ah, pastor, porque às vezes não é a vontade de Deus. Você acha que Deus vai querer ver alguém enfermo? Não. Nós temos que, claro, que renunciar à nossa vida, que entregar a nossa vida para Cristo. Às vezes, irmãos, nós não vemos muitas curas, muitos prodígios que aconteciam igual antigamente acontecia. Sabe por quê? Amém, irmã Fátima? Vamos estar orando assim para a irmã Irene em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando um ministro de Deus vai impor as mãos sobre alguém e orar, presta atenção, a Bíblia relata que a nossa palavra tem poder.
O poder criativo que Deus tinha no princípio, isso é bíblico, irmãos. Tem pessoas que vão jogar pedra, isso é bíblico. O poder de Deus criativo lá no começo de Gênesis, que Ele criou dentro dele todas as coisas, e depois através da palavra lançou para fora, este poder existe em nós. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Pedro Arruda, paz do Senhor. E a palavra do Senhor diz, irmãos, através da palavra, diz assim, que Jesus levou sobre Ele as nossas enfermidades, as nossas dores. Se Jesus levou sobre Ele o que há de errado, é porque muitas das vezes nós não acreditamos, não cremos, não temos fé. A fé move montanhas. Há pessoas que têm fé para curar uma dor de cabeça. Há pessoas que têm fé maior que às vezes faz até alguém levantar de uma cadeira de roda. A fé é algo que cresce, que nós pedimos, ela pode ser aumentada sobre a nossa vida. E se Jesus diz que sobre aquela cruz Ele levou nossas enfermidades, as nossas dores, por que não acontece? É porque nós oramos errado. Porque quando um ministro vai impor as mãos sobre alguém, quando alguém vai orar para um familiar, irmãos, isso aqui, irmãos, não é para pastor, não é para missionário que tem carteirinha, que tem coirão, é para todo aquele que crê. O evangelho de poder é para todo aquele que crê. Tem que crer, porque se não crer não adianta. Nós vemos Jesus quando Ele chegou na cidade e ali havia muitos incrédulos e havia alguém cego, um homem cego. A primeira coisa que Jesus fez, Ele pegou o cego, arrancou do meio da incredulidade. E ali Jesus cuspiu sobre os olhos dele e falou para ele: o que você está vendo? Ele falou assim: eu estou vendo homens andando como árvores. A primeira oração de Jesus não bastou, porque a incredulidade era tanta que gastou Jesus orar mais uma vez. E quando Jesus ora de novo, fala: e agora? E ele fala: agora eu estou vendo normal. Sabe por que tem que crer, irmãos? Tem que ter fé. Jesus sendo Deus, grandes prodígios e sinais Ele fez, mas no meio da sua parentela ele não conseguiu, porque houve uma barreira entre o povo incrédulo e Ele. Ele cria, mas o povo, a incredulidade dos seus parentes, da sua família, fez barreira entre Ele. Aleluias. Então, irmãos, quando nós vamos orar para alguém, primeira coisa, você tem que usar esse poder criativo que há dentro de você, esse poder do Espírito Santo. E na oração, você agradecer a Deus pela cura que já foi concedida, irmãos. Quando você fala através da vida de alguém que agradecendo a Jesus pela cura que já foi concedida, você está ali criando esse poder criativo dentro de você, que aquela enfermidade que está sobre a pessoa já foi destruída na cruz do Calvário. E a Bíblia manda nós determinarmos a cura sobre a pessoa. E quando nós determinamos em nome de Jesus, aquela pessoa é livre daquela enfermidade. Quando nós determinamos a vitória sobre a vida daquela pessoa, nós criamos a vitória dentro de nós. Nós estamos determinando a vitória sobre a vida dessa pessoa. E por muitas das vezes nós não somos vencedores, nós não conseguimos vencer, às vezes nós estamos aflitos, abatidos, porque nós estamos criando dentro de nós a nossa própria derrota. Às vezes nós estamos criando dentro de nós a nossa própria enfermidade. Mas quando nós cremos e criamos dentro de nós e determinamos a vitória, a cura, a libertação, ela é gerada dentro de nós. E através do poder de Deus, ela é transferida para outra pessoa. E essa pessoa, ela é curada. Que você venha a compreender e entender que nós devemos gerar fome e sede da presença do Espírito Santo. E aprender a gerar este poder dentro de nós, para que nós possamos ser abençoados e a nossa família ser abençoada. Neste período difícil, se nós gerarmos dentro de nós que essa doença vai pegar nossa família, ela vai pegar nossa família. Porque você está gerando medo e gerando na sua mente que ela chegará na sua casa. Mas quando você cria, usa esse poder criativo dentro de você,
e determina que essa doença não chegará na sua casa. Você está determinando no nome de Jesus que ela não chegará. Você está acreditando que essa enfermidade não chegará na sua casa. E essa enfermidade não chegará na sua casa. Porque você está fazendo uso do poder que Deus te deu. E o Espírito Santo que habita em vós, ele nos ajuda a liberar essas palavras, a liberar este poder sobre a nossa vida. Aleluias. Há um grande avivamento, irmãos, que virá sobre a nação, sobre o Brasil. Muitos vão se escandalizar. Muitos não vão acreditar e nem crer. Mas o Evangelho é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que conhecemos, é o poder de Deus. Eu quero convidar você nesta noite, Camila Valentim, paz do Senhor, minha querida, Deus abençoe, aleluia. Eu quero convidar você nesta noite, no lugar que você está, a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida, que nessa oração você comece a gerar fome, a gerar sede pela presença do Espírito Santo. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Porque é Ele que ainda continua nos guiando. É Ele que continua nos ensinando. É Ele que nos continua nos ajudando a caminhar sobre a terra. Comece aí. Aleluias. As pessoas que pediram oração, feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. E eu creio que o Espírito Santo ele vai te tocar aonde você estiver aí. Porque a presença de Deus, ela não se fecha em quatro paredes. O salmista diz: aonde irei longe da sua presença? Se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu for ao mar, lá o Senhor está. Irmãos, todos os lugares, Deus ele está. Deus ele está aqui. Deus ele está aí. Através da pessoa do Espírito Santo, irmãos. Feche seus olhos essa noite. Eu quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Aleluias. William Augusto, se você crê na vitória, irmão, a vitória é sua. Começa a gerar dentro de você que você é um vencedor, que os seus planos, que aquilo que você tem buscado vão se realizar. E com certeza vão se realizar em nome de Jesus, quando você colocar nas mãos de Deus e começar a gerar dentro de você essa vontade que seja realizado o seu desejo em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome do seu Filho Jesus, Papai querido, receba, Senhor, a cada um de nós aqui esta noite, Pai amado, na sua presença. Não, Senhor, como servos ou como filhos, como amigos, mas receba-nos, ó Pai, nesta noite, Senhor, como filhos amados, ó Pai amado, na sua presença. Porque o filho, Pai, tem direito de desfrutar das coisas do Pai, Senhor. Eu quero ser filho, Pai, assim como a todos aqueles que estão ouvindo aqui esta noite também quer ser filhos, Pai. Pai, livra, Senhor, os seus filhos, ó Pai, da angústia, da tristeza, Senhor. Livra, Senhor, os seus filhos, ó Pai amado, de tudo aquilo que não provém. Eu sei, ó Pai amado, que nós seremos, ó Pai, atormentados, perseguidos, ó Pai, por causa do seu nome. Mas eu sei, ó Pai, que o Senhor vai nos fortificar, Senhor, para vencermos, ó Pai, todas as lutas, todas as batalhas, meu Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço, Pai, comece, Espírito Santo, a ensinar, Senhor, a cada um que tem sede, a cada um que tem fome da sua palavra, a começar, Senhor, a ministrar, meu Pai, debaixo da sua unção, debaixo da sua autoridade, debaixo da sua nuvem de glória, Pai. Porque quando alguém, Senhor, ministra, Senhor, ó Pai, com sabedoria própria, quando alguém ministra, Senhor, ó Pai, com sabedoria humana, Senhor, nada acontece. Mas quando alguém ministra, Senhor, debaixo da sua nuvem de glória, Senhor, quando alguém ministra, meu Pai, debaixo, Senhor, da sua unção, Pai amado,
Almas, ó Pai, se rendem, Senhor, a Ti. Almas são curadas, ó Pai amado, espiritualmente, carnalmente, Senhor. Almas, ó Pai, são tocadas pelo Seu poder, Pai. Porque não é nós que fazemos, ó Pai, mas é o Seu Santo Espírito, Senhor, que faz. É o Seu Santo Espírito que toca, Senhor, ó Pai, porque somos apenas ferramentas na Sua mão, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu determino, Senhor, a vitória sobre a vida de cada um, Senhor. Eu determino, Senhor, sobre a vida de da família de cada um, Pai, a vitória, Senhor. E, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero lhe pedir, Senhor. Livra, Senhor, este povo de todo mal. Passa, Senhor, o Seu sangue, Pai, no portal, Senhor, da casa de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai, toca sobre a vida de cada um, Senhor. Se houver, Senhor, algum enfermo nesta noite, alguém, Senhor, com dor, ó Pai amado, eu lhe peço, Espírito Santo, e determino em nome de Jesus que toda dor saia, que todo mal caia por terra, que toda enfermidade seja curada em nome de Jesus. Que a dor, ó Pai amado, saia agora em nome de Jesus. Eu ordeno, Senhor. Senhor Deus, continue dando a vitória, Pai. Continue abençoando a cada ministro do Seu Evangelho, Senhor. A cada representante, ó Pai do Senhor, sobre esta terra, Pai. Porque nós somos, ó Pai, representante de Jesus sobre a terra, Pai amado. E eu lhe peço, Pai, continua conosco, Senhor. Espírito Santo, continua ensinando, continua nos guiando, Pai. Nós, ó Pai, damos, ó Pai, liberdade, Senhor, a Ti, para atuar, Senhor, para agir na nossa vida, Pai. Porque nós somos do Senhor, Pai amado. Nós não pertencemos, ó Pai, mais ao mundo, Senhor, mas nós pertencemos a Ti, Pai. Continua com cada um, Senhor, abençoando a casa, abençoando os quartos, abençoando a cozinha, a sala, Senhor, até mesmo o banheiro, Pai. A Sua palavra vai dizer, ó Pai amado, que o Senhor dá ordem a nosso respeito aos Seus anjos. E eu sei que há anjos, ó Pai, que trabalham a nosso respeito, Pai. Coloca anjos, Pai, ao derredor de cada lar, Senhor, de cada casa. E eu profetizo, ó Pai, sobre a cidade, Senhor, de Nepomuceno. Eu profetizo, ó Pai, sobre a cidade de Licínia, sobre a cidade de Guapé, Senhor, onde está o pastor Delvan e sua família. E as demais cidades, ó Pai amado, do Brasil, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, a vitória é nossa, Pai. E que haja, Senhor, um avivamento sobre esta nação. Um avivamento real e puro e verdadeiro, Pai. Para que possamos cumprir o Seu ID, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Santo exaltado é o santo nome do Senhor. Leandro Abreu. Deus abençoe, meu querido. Irmãos, que nós venhamos a continuar nessa força, nessa luta. Que nós venhamos nunca a desanimar da caminhada. Porque a caminhada pode ser árdua, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Pastor Delvan, um grande abraço, meu amigo. Um grande abraço aos seus familiares. Um grande abraço a Diaconisa Érica, irmã Rafaela, William, nosso irmão Creito, Leandro Abreu, os demais, Gilendo Batista. Aleluia, estou com saudade de cada irmão. Aleluia. Mas logo, logo está passando aí todo mal em nome de Jesus. Todos aqueles que estiveram presentes nesta live, irmã Jussara, todos aqueles que estiveram presentes nessa live, que Deus continue abençoando a sua vida. Compartilhe aí, para que mais vidas possam ser alcançadas, em nome de Jesus. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta, a partir das 7 horas, aleluias, em nome de Jesus. Amanhã, em nome de Jesus, teremos uma surpresa aí para os irmãos. Em nome de Jesus, estará outra pessoa ministrando aqui em meu lugar. Mas a presença do Espírito Santo sempre estará conosco, nos guiando e nos ensinando. Um grande abraço. Fique na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. E a vitória é nossa.
pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E que este sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que este sangue esteja sobre a sua vida, sobre a vida de seus familiares, sobre a sua casa, nos livrando de todo o mal. Aleluia. Até mais. Tenham uma ótima noite. E fiquem na paz do Senhor. Deite. Coloque a sua cabeça sobre o seu travesseiro. Porque Deus está velando por nós. Deus está olhando por nós. Então durma tranquilamente. Porque o Senhor, Ele está nos abençoando. Os demais que pediram oração, Deus já entrou com providência. Deus já entrou na sua luta. E nessa peleja não terei mais que pelejar. Mas o Senhor pelejará por vós. Em nome de Jesus. Até mais, até amanhã, às 7 horas da noite. Em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.